Desde o início da pandemia, nós temos baseado as nossas atividades práticas em uma ferramenta excelente que incorpora a possibilidade de simulação e emulação, já conhecida de vocês, que é o FPGA EmuWeb. Contudo, nas últimas aulas antes do nosso recesso de final de ano, tivemos um problema com a rede do CTC e nós não temos uma garantia que esse acesso será reestabelecido antes da retomada das aulas. E é por isso que nós repetiremos algumas das atividades já apresentadas pelo professor Eduardo, disponível no nosso canal do YouTube, desta vez baseadas no Quartus. O Quartus é a ferramenta distribuída oficialmente com os nossos kits de FPGA, mas ela não possui um emulador. Contudo, mesmo sem o emulador, nós podemos verificar se os nossos projetos funcionam através da ferramenta de simulação. Vamos assim refazer a tarefa 2 do laboratório 5, que ficou prejudicada na última aula, usando então o Quartus. O Quartus é uma ferramenta profissional de projeto de circuitos digitais, e ela é paga, mas possui uma versão gratuita para estudantes. Para baixá-la, eu simplesmente digitei Quartus Web Free Edition, e ao clicar na primeira opção retornada pela busca no Google, eu escolho a versão 13.1. Ao invés de baixar os arquivos individualmente, eu posso combinar todos os arquivos em um único arquivo compactado e realizar o download. Você deve estar atento que o arquivo é bastante grande, é bastante pesado, e o download pode demorar várias horas. Uma vez concluído o download, teremos um arquivo do tipo tar. E uma vez descompactado, ele traz uma pasta chamada Components e um outro arquivo chamado setup.bat, que deve ser executado no terminal. A outra opção de instalação é irmos direto na pasta Components e executarmos o instalador Quartus Setup Web 13.1.0, etc. Uma vez concluída a instalação, basta executarmos o programa. Para criarmos e testarmos um projeto idêntico ao que fizemos no FPGA EmuWeb, nós podemos acessar File, New, Novo Projeto Quartus 2, ou então clicando no Wizard para um novo projeto. Escolhemos um diretório. E aqui, importante, devemos escolher um nome para o projeto, e esse nome deve ser o mesmo do arquivo que usaremos como topo da hierarquia do nosso projeto. A exemplo do que fizemos no FPGA EmuWeb, eu vou escolher o nome UserTop. E dessa forma podemos inclusive usar o mesmo arquivo que simulamos e que emulamos no FPGA EmuWeb. E eu posso também importar os arquivos pré-existentes. Aqui, como nós faremos o projeto passo a passo, eu não vou adicionar nenhum arquivo. Eu posso fazer isso mais tarde, inclusive. Próximo passo, escolher um FPGA onde esse projeto será carregado. É claro que nesse semestre nós não temos acesso aos kits de prototipação, mas de qualquer modo vamos já escolher corretamente o FPGA que temos disponível no laboratório, mesmo que não o utilizemos aqui neste exemplo. Então, o FPGA que nós utilizamos comumente no laboratório é o da família Cyclone 5, 6F31C6. Aqui temos mais algumas opções de funcionamento da ferramenta. Eu posso finalizar o projeto. Pronto, temos um projeto vazio, onde temos já
a previsão de que devemos carregar ou criar um arquivo VHDL chamado de usertop. E agora que eu vi que eu criei com 2 Os. Temos que ter cuidado ao criar esse arquivo. A tarefa de número 2 do nosso laboratório 5 pede que criemos um registrador multimodo. Esse registrador é capaz de simplesmente armazenar o conteúdo de sua entrada externa, de sua única entrada de dados. Ele também é capaz de somar esse conteúdo da entrada de dados com o conteúdo atual armazenado no registrador. Ele é capaz de deslocar para a direita ou para a esquerda o conteúdo do registrador e rearmazená-lo. Observem que eu já criei alguns nomes de signals, de sinais, aqui dentro do nosso projeto, para que possamos fazer a descrição VHDL de forma mais fácil. Então, eu criei sinais com o nome de A, soma, F2, F1, para nomearmos as entradas do multiplexador. Observe que uma das entradas recebe diretamente a entrada externa. A saída do multiplexador eu nomeei como sinal M, vai diretamente para o registrador. E depois nós temos, além da entrada E, duas entradas de seleção do MUX para selecionarmos qual função será executada. 00 executa a soma, 01 executa a carga paralela. Então, a entrada 00 deve selecionar essa entrada do MUX, 01 deve selecionar essa, 10 seleciona essa aqui, e por fim a entrada 11 faz o deslocamento à esquerda, selecionando então a entrada F1 do multiplexador e jogando para o registrador. Para a implementação desse projeto no Quartz, nós utilizaremos alguns códigos que já foram escritos nas aulas anteriores e no início dessa aula. O somador de 8 bits está disponível no Moodle dessa aula. O multiplexador está disponível na aula de número 4, é o exemplo 2 do laboratório 4. A única coisa que precisaremos fazer é alterar o tamanho, a largura das entradas e saídas. E o último passo consiste em criarmos o usertop.vhdl, utilizando, se vocês recordam, os comandos component e portmap. Vamos começar então importando o arquivo do registrador de 8 bits. A exemplo do que fizemos no FPGA EmuWeb, nós podemos simplesmente copiar o texto contido no arquivo VHDL e colar para dentro da ferramenta, ou podemos importar o arquivo. Nós utilizaremos aqui a segunda opção. Então eu acesso o menu Project e escolho Add Remove Files in Project. Observem que eu já coloquei nesse diretório todos os arquivos. Eu vou selecionar aqui Soma 8 e adiciono. E se acessarmos essa aba Files, observamos aqui, clicando 2 vezes, a importação do arquivo Soma 8. E é o arquivo que foi disponibilizado a vocês. Então é um somador de 8 bits com duas entradas de 8 bits, de 7 a 0, e uma saída F também de 8 bits, simplesmente uma operação aritmética A mais B. Nosso próximo passo é importar o arquivo do multiplexador de 4 entradas e uma saída. Novamente acessamos Project, adicionar ou remover arquivos no projeto, localizamos onde está o arquivo VHDL do multiplexador e efetuamos a importação. Adicionamos, observem que agora aparecem os 2 arquivos. O multiplexador que nós projetamos na aula de número 4 é um multiplexador com 4 entradas, mas as entradas são de 1 bit. Para um multiplexador de 8 bits, precisamos então
modificar para Standard Logic Vector. Eu vou simplesmente copiar essa definição do tipo de variável para as demais, com exceção, obviamente, da variável de seleção, já que continuamos com 4 entradas. E podemos salvar o nosso multiplexador. Ele está pronto para utilizarmos no projeto. Do mesmo modo que o somador e o multiplexador, precisaremos também de um registrador de 8 bits, projetado no início dessa aula. A exemplo do nosso multiplexador, eu tomei o exemplo 5 dessa nossa mesma aula e adaptei o nosso flip-flop tipo D com reset, suprimindo o reset, mantendo o enable e o clock, e alterando as entradas e saídas para 8 bits. Agora que já dispomos do somador, do multiplexador e do registrador, precisamos criar o arquivo usertop e integrar todos esses blocos dentro do nosso arquivo de topo de hierarquia. A entidade criada possui uma entrada I de 8 bits, uma saída S também de 8 bits, uma entrada de seleção de 2 bits, uma entrada de clock e uma outra entrada de enable, ambas de 1 bit. Precisamos agora descrever a arquitetura interna do nosso projeto, que contém os blocos e os sinais. Inserimos agora a importação dos componentes, soma, somador, multiplexador e o registrador. E por último, precisamos realizar as conexões entre os blocos, utilizando o port map. Então a descrição do nosso multiplexador fica na seguinte ordem. Primeiro recebe a soma, depois a entrada E, depois F2, depois F1, depois seleção e a saída, finalmente, M. A entrada soma do nosso multiplexador vem do somador. Então, o nosso somador usa o componente, o bloco soma 8, que toma o sinal A, que é a própria saída do registrador, a entrada E, e produz o resultado soma a partir desses dois. O registrador, por sua vez, recebe a entrada M, gera a saída S, atualizando o conteúdo sempre que enable for ativo e houver uma transição de clock. Na ordem das entradas e saídas temos registrador, primeiro o clock, depois o enable, e é ligado a M, entrada, e a saída é ligada ao sinal A. Falta-nos ainda definir os valores recebidos pelas entradas F2 e F1 do multiplexador. F1 recebe o sinal A, que corresponde à saída do registrador, deslocado para a esquerda. Como fazemos um deslocamento para a esquerda? Tomamos os 6 primeiros dígitos do sinal A e agregamos um 0 à direita. Isso corresponde a uma multiplicação por 2. Por sua vez, a entrada F2 recebe o sinal A deslocado para a direita. Como fazemos isso? Tomamos os 6 dígitos mais significativos de A e agregamos um 0 agora à esquerda. Um 0 passa a ser o dígito mais significativo.
Isso corresponde a uma divisão por 2, como sabemos. E por fim, precisamos agora simplesmente direcionar, atribuir o valor A, que é a saída do registrador, saída interna do registrador, e jogá-la para a saída S. E finalmente temos completa a descrição do nosso projeto, do nosso registrador multimodo. O nome que demos aqui para a nossa arquitetura é ARC. Salvamos o arquivo com o nome UserTube. E uma etapa bastante importante é que nós devemos marcar esse arquivo UserTube como entidade no topo da hierarquia. Para garantir, salvamos todo o projeto uma vez. Para compilarmos o projeto, basta procurarmos nas janelas laterais Compile Design. Eu recomendo que ao invés de utilizar a opção do topo da lista, utilizemos simplesmente análise e síntese. A diferença é que algumas etapas desnecessárias para esse projeto serão suprimidas e a compilação ocorre de forma mais rápida. Temos um erro, a exemplo do que vimos, a exemplo do que temos observado na nossa ferramenta EmuWeb. Temos também a indicação dos erros cometidos, dos erros encontrados no nosso código VHDL. Nesse caso, ele encontrou uma incoerência entre o nome da nossa arquitetura e o nome da entidade. Vamos corrigir aqui. Salvamos. E fazemos novamente a compilação. Nosso projeto foi compilado sem erro. Uma vez que o nosso código passou a etapa de compilação sem erros, como podemos verificar o funcionamento do nosso projeto? Não dispomos do kit FPGA, nem de um emulador, para observarmos a resposta das saídas em função das entradas. Então, devemos obrigatoriamente recorrer à simulação. Para simularmos o projeto, ao invés de escrevermos um arquivo userTest, podemos simplesmente editar a sequência de entradas às quais o nosso projeto será submetido e visualizar as saídas. Para isso, precisamos um pouco de planejamento. Observem, temos um registrador multimodo com 4 modos. Ele é capaz de realizar somas, carga paralela, deslocamento para a direita e deslocamento para a esquerda. Então, para garantirmos, de certa forma, que o nosso projeto funciona bem, precisamos testar os 4 modos de funcionamento. Então, carregaremos inicialmente um valor de E. Durante alguns períodos de clock, realizaremos a soma desse valor E com ele mesmo. Podemos escolher um valor bem fácil de conferirmos se está funcionando ou não, por exemplo, 1. Então, carregamos o valor de 1. No próximo pulso de clock, nós somamos 1 com ele mesmo, várias vezes, 2, 3, 4,
e depois realizaremos um deslocamento para a direita e um deslocamento para a esquerda. A ferramenta disponível para programarmos esse tipo de teste, na verdade existe mais de uma, nós temos o acesso direto ao Model Sim, mas utilizaremos aqui essa opção, novo, ferramentas de verificação e debug, University Program VWF. Ele nos abre uma janela onde é possível editarmos as entradas e escolhermos a visualização da saída de forma muito similar ao nosso FPGA Emu Web. Como já mostramos em outro vídeo, disponível aqui mesmo no Moodle, para acrescentarmos, para escolhermos as entradas e saídas, nós clicamos com o botão direito sobre essa região da janela, escolhemos inserir nó ou barramento, clicamos em localizador de nós, chamamos a lista de variáveis entradas e saídas disponíveis e selecionamos aquelas desejadas. Então nós precisaremos do clock, nós precisaremos da entrada, selecionando um, selecionamos todas elas, precisamos do enable, queremos visualizar as saídas e precisamos também da entrada de seleção. Uma vez selecionadas as opções desejadas, nós deslocamos para os nós selecionados. Aqui temos na janela os nós encontrados e aqui aqueles que foram selecionados para o nosso teste. Clicamos em OK, OK novamente, e temos aqui todas as variáveis zeradas. Como podemos programar o teste imaginado inicialmente? Primeira coisa que precisamos é definir um clock. Sem o clock, o nosso projeto, que é sequencial, não funciona. Não precisamos de muitos clocks. Eu vou selecionar o sinal de clock até 240. Temos uma ferramenta para configuração de sinais de clock, alternância entre zeros e uns. Então aqui ele me pede o período, eu vou manter a opção default. E ao clicar em OK, ele gera automaticamente os pulsos de clock. Durante todo o nosso projeto, durante toda a nossa etapa de teste, eu vou manter a variável de entrada em 1, conforme combinado, conforme planejado inicialmente. Então eu venho aqui, no bit menos significativo, e torno ele 1, de 0 até 240 nanosegundos. Seleciono a porção, clico em 1. O enable também deve permanecer ativo durante todo o teste, pois senão não teremos o registrador atualizado na subida do clock. E agora a etapa de planejarmos qual modo será assumido a cada instante do nosso teste. Então, como havíamos inicialmente pensado, primeira coisa que devemos fazer é uma carga paralela. E para isso, o nosso multiplexador deve começar com 0,1, carga paralela. Então, 0 e 1. Depois de carregarmos, vamos manter a soma, ou seja, ele volta para 0, 0, durante alguns períodos de clock. Isso fará com que somemos 1 com ele mesmo, então ele vai somar 2, 3 e assim por diante. Depois de atingido alguns valores, depois da soma atingir um determinado valor, faremos agora o deslocamento para a direita. E para isso precisamos de 1 e 0.
um zero. E depois alteramos para 1. Para vermos em funcionamento o deslocamento agora à esquerda. E pronto, de uma maneira relativamente simples, conseguiremos verificar se os modos do nosso registrador multimodo estão funcionando corretamente. Para efetuarmos a simulação, basta clicarmos em Executar simulação funcional. Ele nos pergunta se desejamos salvar essa configuração. Sim, caso queiramos modificar mais tarde. E temos uma janela aberta com o progresso da simulação. O resultado dessa simulação é uma janela idêntica à anterior, agora contendo os resultados. Observem que antes não tínhamos aqui os valores de S. Estavam indefinidos. E na segunda janela, que não é editável, agora sim temos os valores de S. Vamos fazer um zoom, uma aproximação aqui, para podermos verificar se os resultados estão corretos. E aqui temos, ao final do primeiro pulso de clock, temos a carga do valor 1, conforme esperado. A partir disso, nós temos o incremento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E com a troca do modo para um 0, nós perdemos o último bit e o valor 00001001 passa a ser 000000100, ou seja, foi descartado 1 e entrou um novo 0 à esquerda. Vocês observem que isso ocorre novamente depois de um pulso de clock e aqui novamente. Observem que o nosso teste não foi muito bem planejado, porque agora nós gostaríamos de deslocar à esquerda. E agora nós só temos 0 para deslocar, então não conseguimos verificar se o deslocamento funciona corretamente, porque se entrarmos 0 à direita, só temos zeros a deslocar. Então o que faremos é modificar novamente o nosso teste. Vamos diminuir aqui a duração do modo 1,0. Vamos fazer o deslocamento em somente 2 períodos de clock e depois nós deslocamos para o outro lado. Então eu salvo novamente e rodo mais uma vez a simulação. Observem que agora, novamente, depois de 1001, eu vou perdendo os bits da direita, só que antes de atingirmos 0, o deslocamento para a esquerda começa a ocorrer e vocês veem que o bit 1 é deslocado várias vezes à esquerda, o que indica que o nosso projeto funciona corretamente. Neste vídeo vimos uma alternativa para a implementação da tarefa 2 do Laboratório 5, utilizando o Quartz para quando a ferramenta FPGA Emweb não estiver disponível ou para quando você tiver os kits de FPGA já disponíveis.